palavra. Obrigado. Muito bem, agradeço muito a amabilidade de terem dado esta oportunidade de partilhar convosco algumas reflexões sobre estes temas. Eu que já estou nestas andanças há umas décadas e já apoiei umas centenas de empresas, procurei aqui resumir aqui numa pequena cábula uma série de ideias que eu acho que são fundamentais sobre aquilo que está a passar na maior parte das nossas empresas e que tem uma relação, na minha opinião, direta com aquilo que se está a tratar aqui hoje. Começaria por partilhar convosco um pouco aquilo que eu acho que são os principais desafios que estão a acontecer neste momento. Por um lado, a maior parte das empresas ainda tem uma manifesta falta de controle do processo comercial. E nós sabemos que o que não é medido não pode ser gerido. A verdade é que ainda não há muita evolução nesse tema. E muitas empresas ainda têm um processo comercial não gerido, não controlado. A pergunta-chave é sempre: sabem dizer o que é que o seu vendedor X fez ontem? E normalmente não sabem, não conseguem saber, não conseguem saber, não conseguem agir. E por outro lado, as ferramentas tradicionais da ERP, não vou aqui citar nomes, algumas delas têm alguns módulos de CRM, mas da minha experiência de alguns anos, e tenho clientes que têm essas ferramentas ainda, elas começaram por ser ferramentas com uma tecnologia que dificultava imenso a utilização no dia-a-dia, geravam aversão por parte dos comerciais, nomeadamente pela limitação na rapidez de acesso aos servidores e tudo isso, não tinham versões web, e por outro lado são ferramentas que hoje em dia já se conseguem utilizar de uma forma mais simples, menos trabalhosa, menos time waster, mas por outro lado são ferramentas que do lado da gestão dão muito pouca informação. E por isso eu acho que trabalhar com CRMs, vou chamar-lhes tradicionais, é o típico investimento em que barato sai caro, porque na realidade, por muito pouco que custa, aquilo não dá nada, não serve para nada, só serve para fazer aquilo que os vendedores se queixam e nós procuramos que eles não tenham razão, que é fazê-los perder tempo. Por outro lado, há uma gritante falta de competências comerciais nas equipas. A maior parte dos comerciais são comerciais há muito tempo, mas enfim, eu costumo dizer que é um bocadinho para os taxistas, não é por facto de ter 1 milhão de quilómetros que são grandes condutores, nunca vi um taxista ganhar nenhum campeonato do mundo de Fórmula 1. Por isso, não é por facto de os vendedores serem vendedores há muitos anos que estão obrigatoriamente bons naquilo que fazem. E na classe dos vendedores acontece uma coisa muito curiosa, e muitas vezes chamo-lhes a atenção para isso, enquanto trabalho com eles, é que não têm grande curiosidade para evoluir, não têm grande curiosidade para ler livros sobre vendas, não têm grande curiosidade para fazer cursos de vendas e, portanto, o processo de aprendizagem deles foi um processo tipicamente de tentativa e erro, de conhecimento empírico, nem sempre correto, e tentativa e erro, que é, como sabemos, o processo mais caro que existe de aprendizagem, sobretudo para a empresa que lhe está a pagar o salário, não é? Porque ele não consegue vender o que poderia vender se aprendesse as boas práticas de outra forma. Por outro lado, os vendedores têm também uma gritante falta de competências nos soft skills e não têm noção que hoje em dia os grandes vendedores, e eu sei que a Salesforce usa essas metodologias Challenger, por exemplo, os grandes vendedores são os que sabem ouvir, que sabem colocar as perguntas certas, que constroem toda a sua interação com o cliente ao contrário, constroem a pergunta para ter a resposta que querem ter, são grandes ouvintes, são pouco faladores, enfim, normalmente são o contrário, os grandes vendedores são o contrário daquilo que é o vendedor normal. E por outro lado, o vendedor normal, vamos chamar-lhe assim, é o vendedor que não tem competências nenhumas de programação neurolinguística, que é fundamental, não tem nenhumas competências de análise e interpretação do comportamento e de comunicação não verbal do interlocutor, que é fundamental. Enfim, no fundo, agem por tentativa e erro, vão aprendendo mais ou menos com aquilo que acham que está a acontecer, mas com eles acontece uma coisa que eles não entendem, mas que é fácil de perceber para quem percebe alguma coisa deste assunto, que é: ontem tive 3 reuniões durante o dia, fiz sempre da mesma maneira, uma correu muito bem, 2 correram muito mal, eu não sei porquê. Porquê? Porque eles não têm competências mínimas para saber que há vários perfis comportamentais, todos nós temos perfis comportamentais que são identificáveis, e eles, como não têm esse conhecimento, fazem sempre da mesma maneira. Como fazem da mesma maneira, apanharam perfis comportamentais diferentes, nos casos funcionou bem, noutros casos não funcionou porque aquilo é completamente cego, eles fazem as coisas sempre iguais. E isso é terrível do ponto de vista do desempenho. Por outro lado, também acontece uma coisa muito curiosa, que é
o facto das empresas privilegiarem vendedores relacionais, quando todos os estudos internacionais mostram que os vendedores relacionais são sempre os piores. E porquê é que nós gostamos de vendedores relacionais? Gostamos deles porque eles são simpáticos, vão bem dispostos, contam umas anedotas fantásticas, põem toda a gente a rir à volta deles, mas depois não vendem. E porquê é que nós gostamos deles? Gostamos deles porque não temos ferramentas para medir desempenho. E, portanto, a olho, eles são os melhores. Mas, na realidade, não são de todo os melhores, a melhor tipologia de vendedores que podemos ter. Por outro lado, o contexto comercial é cada vez mais duro e competitivo e por isso é fundamental que nós possamos ter connosco equipas que trabalhem da melhor forma possível. Outro problema, outro desafio, melhor dizendo, há ainda alguma, para não dizer bastante, falta de conhecimento sobre como fazer coaching de equipas comerciais. Não só porque se continuam a cometer, há bocadinho falava-se da lei de Murphy, também agora vou falar no princípio de Peter, enfim, para não ficar atrás, tendencialmente promovem-se a diretores de venda os melhores vendedores, o que é um erro grasso, porque um bom vendedor não tem que ser obrigatoriamente um bom diretor de vendas e por isso a coordenação de equipas muitas vezes tem imensas oportunidades de melhoria, porque as pessoas não sabem fazer o coaching da sua equipa. Por outro lado, está a acontecer uma coisa que ainda, como se costuma dizer, para ajudar à festa, vem complicar ainda mais, que é, temos um mercado de trabalho que está completamente seco. Eu nem vou falar na área da tecnologia, porque essa é um drama, mas, e porque eu também tenho que fazer no âmbito do meu trabalho o recrutamento de seleção, nesta área comercial, é um desespero arranjar pessoas para fazer seja o que for. E por isso, o que é que as empresas estão obrigadas, entre aspas, a fazer hoje em dia? É olhar muito menos para a substituição de elementos e olhar muito mais para a valorização dos elementos que já têm, porque esses elementos são conhecidos, podem ter um conjunto de lacunas, mas nós podemos fazê-los evoluir. Porque quando se tenta trocar, e é aquela velha regra, muito até mais do norte, de que o tipo não presta, vamos despedi-lo e vamos arranjar outro, é que o que vier a seguir, provavelmente, para vir ao mesmo preço, com o mesmo salário e com o mesmo gasto, é pior. E para conseguirmos alguém equivalente, vamos ter que pagar mais, e o pagar mais àquilo vai obrigar a pagar mais a uma série de outros e isso vai nos desequilibrar completamente a nossa estrutura de remunerações. E por isso, tudo leva a que nós tenhamos que valorizar as pessoas que temos e façamos, arranjemos uma maneira de as fazer chegar até ao seu máximo potencial. E a maior parte das pessoas, nós temos consciência que estão a trabalhar muito longe do seu máximo potencial por uma série de razões, que não tem a ver só com competências, também tem a ver com outras coisas, nomeadamente a falta de ferramentas que permitam avaliar o que é que ela está a fazer. Portanto, substituir não é a solução é valorizar. Bem, mas como os grandes gestores são aqueles que sabem transformar ameaças em oportunidades, agora queria falar um bocadinho sobre oportunidades. Por um lado, eu acho que estas ferramentas são absolutamente essenciais, porque elas permitem conhecer o trabalho das pessoas verdadeiramente, permitem sermos justos na avaliação. A injustiça é um dos fatores de perda de colaboradores mais gritante. As pessoas, quando sentem que há injustiças, tendencialmente vão embora muito mais depressa. E hoje em dia as pessoas já não se importam de ir embora. Nós tivemos aqui uns anos, da minha perspectiva, os anos da Troika, em que as pessoas tinham medo de se despedir. Hoje em dia não têm minimamente medo de se ir embora. Arriscam, coisa que não acontecia há uns anos atrás. Isso também ainda torna o processo de substituição mais complicado, ou não. Podemos ter a sorte por um anúncio e naquele dia responde, como já me aconteceu, o vendedor que eu queria para a empresa do meu cliente, que era o vendedor da concorrência que eu sonharia ter, e, sorte das sortes, o tipo chateou-se com o chefe naquele dia, respondeu à noite ao anúncio. Eu, no dia seguinte, meti-me no carro e vim tomar um café com ele em Lisboa, porque hoje em dia o recrutamento já não é feito tipo, ok, então para a semana vamos conversar, ou daqui a 2 semanas, não é? Aquele tipo é o tipo que eu quero, nós temos que o caçar no dia seguinte, e já não podemos deixar fugir. Porque se nós não mostrarmos interesse nele, ele, de certeza, que respondeu a outros anúncios, e quem for mais rápido provavelmente vai cativá-lo. Uma coisa que eu acho que é fundamental nestas plataformas é que atingir-se um estágio de desenvolvimento do ponto de vista das funcionalidades que permite que estas ferramentas marquem o ritmo. Ou seja, antigamente o que se fazia, e vínhamos a conversar na viagem sobre isso, era as empresas compravam uma ferramenta base e depois gastavam um dinheirão para customizar as suas regras. Hoje em dia, isso era ótimo para quem fazia programação, naturalmente, mas não só para quem fazia programação, ou porque na realidade não havia alternativa. Hoje em dia,
temos ferramentas que já foram testadas e que estão a funcionar em milhares de empresas, se calhar muito melhores do que a nossa, e por isso quem somos nós para dizermos que queremos mudar a ferramenta? A ferramenta seguramente trabalha de acordo com as regras, claro que tem que ser parametrizada, mas nós podemos adaptar-nos à ferramenta, porque provavelmente vamos trabalhar melhor assim do que trabalharíamos antes. Por outro lado, as pessoas hoje em dia são muito sensíveis à questão da justiça e estas ferramentas permitem ser justo. Claro que é necessário saber parametrizar os KPIs, é necessário sabermos o que vamos analisar e valorizar. É fundamental saber definir modelos de avaliação de desempenho como deve ser. Muitas empresas não os têm. Têm modelos de avaliação de desempenho que não funcionam bem. E depois, associado a isso, definir modelos de remuneração variável que também sejam justos e que sejam adequados às expectativas das pessoas. E é preciso ter em consideração sempre que as pessoas têm expectativas muito diferentes umas das outras e isso é possível também ter em consideração. O modelo normal de avaliação apenas de venda é um modelo extremamente limitativo porque a pessoa pode não ter vendido muito, mas ter feito um esforço enorme e ter um pipeline de oportunidades que vai depois gerar vendas no próximo período e que eventualmente nós poderemos querer valorizar. Isto leva, naturalmente, a que haja mais retenção das pessoas. E eu penso que o tema principal das empresas hoje, no outro dia falava com o empresário, ele dizia-me: eu não estou nada preocupado em vender mais, eu estou preocupado em reter as pessoas. Porque eu vendas vou tendo e vou fazendo. Eu não sei se vou ter pessoas depois para concretizar. E isto é uma ferramenta de retenção. Eu acho que nós temos que olhar para isto também com essa perspectiva. Se for bem gerida e se for bem parametrizada. Por outro lado, isto é uma ferramenta que eu acho que pode levar a gerar gosto pela evolução, que é uma coisa que a maior parte das empresas não conseguiram criar num patamar de desenvolvimento anterior. Tem-se alguma preocupação, mas mais do que menos, mas mais do que outras, em fazer alguns treinos, passar algumas técnicas, mas isso não muda o mindset. Eu conheço situações de comerciais que hoje são super comerciais porque estudam, porque veem vídeos sobre vendas no YouTube, porque compram, eles próprios pagam no seu bolso cursos online sobre vendas, porque eles criaram esse mindset de evolução e desenvolvimento pessoal. Acho que temos que criar uma cultura de estímulo de desenvolvimento pessoal para que a empresa realmente se distinga dos seus concorrentes. E, por outro lado, fazer ver às equipas que estas novas metodologias de interação, de observação, saber observar, saber interpretar aquilo que vemos, os sinais que o nosso interlocutor nos dá, etc., são absolutamente decisivas no processo comercial, mas não só no processo comercial, também no processo de liderança, a todos os níveis das organizações. Ou seja, em suma, para não estar aqui a ocupar muito mais tempo, eu resumi isto em 2 pontos. Por um lado, tem que haver 2 fatores que têm que estar conjugados. Um deles é dar a oportunidade ao comercial de brilhar, se ele quiser, se tiver empenho em evoluir, permitindo ter conhecimentos e competências adequados à sua função, mas por um outro lado, ele até pode evoluir muito pessoalmente, mas se não tiver a ferramenta certa para o ajudar a ter feedback sobre o seu próprio trabalho e uma ferramenta que permita ao seu líder também ajudá-lo a evoluir, as coisas tornam-se muito mais complicadas. Mas por outro lado, também ter só a ferramenta, mas não ter as pessoas preparadas, não terem o mindset, não fazer uma correta gestão da mudança, também torna o processo muito difícil. Ou seja, não é só com dinheiro que se vai resolver o problema da performance comercial, porque eu, se comprar uma ferramenta, por muito boa que seja, e não consigo que ela seja usada plenamente, permita que haja criação de rejeição no princípio, que a ferramenta emperre e não seja usada por toda a gente, etc., etc., e sabemos que isso é extremamente trabalhoso e exige muita dedicação e muito foco, também a ferramenta não vai resolver nada. Portanto, no fundo, temos que ter aqui dois mundos que têm que se cruzar e que têm que estar perfeitamente sincronizados, que é o mundo da ferramenta com o mundo do mindset. Usando aqui um bocadinho a analogia do alinhador, portanto, temos que ter um bom machado, temos que ter um bom instrumento, o vendedor tem que ter um bom machado, tem que ter uma boa ferramenta, mas também tem que saber afiar o machado, tem que saber preparar o seu trabalho no dia-a-dia e também tem que saber pegar no machado da forma correta, porque se não se pegar no machado no sítio errado, provavelmente aquilo não vai ter o mesmo desempenho. Mas acho que temos que estar preocupados em afiar o machado todos os dias, mesmo machado, idealmente o melhor machado que houver, porque de certeza que o linhador vai cortar muito mais árvores do que vai cortar o linhador que está ao lado dele.
Por outro lado, acho que nós não temos grande possibilidade de evitar que isto aconteça, porque as empresas que não fizerem isto arriscam-se a que o seu concorrente mais direto esteja a fazer, e se o concorrente mais direto estiver a fazer, e face à gritante dificuldade em diferenciar produtos e serviços hoje em dia, a maior parte das empresas acham que têm diferenciação, mas na realidade não têm grande diferenciação na maior parte dos setores, e face aos seus concorrentes mais diretos, se não fizermos isso, provavelmente vai ser ultrapassado. Mas como os gestores gostam de desafios, eu acho que isso tem que ser visto não como uma coisa penosa, mas como uma coisa divertida. Estes processos de mudança têm que ser vistos como algo desafiante e divertido. E, no fundo, temos que adotar aqui um bocadinho a perspectiva do tubarão, que é um animal que se parar morre. E acho que nas empresas, hoje em dia, temos de ser todos tubarões, porque se não formos tubarões, alguém nos vai passar à frente muito rapidamente. Era isto que queria refletir convosco. Muito obrigado pela oportunidade. Até já. Obrigado.